Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema propósito e coragem, 2 ingredientes para andar na plenitude de Deus. Podemos aprender muitas coisas da experiência do povo de Israel. Uma delas é a importância de se andar intimamente com Deus pela fé, como nós temos visto aqui nesse canal. Os filhos de Israel, contudo, não só andaram pela fé para possuir a terra prometida, eles também andaram com propósito. Você deve manter os seus propósitos em mente quando está andando com Deus. Muita gente proclama que está andando pela fé, mas está, na verdade, simplesmente andando. Não tem uma visão clara diante deles do que Deus quer lhes dar ou do que devem fazer. O povo de Israel não estava só andando, eles tinham um propósito divino em cada passo que davam. Cada lugar onde a sola dos pés dele pisava era um passo para um propósito bem definido. E você sabe que propósito era esse? Tomar posse daquilo que Deus já tinha dito que pertencia a eles. Você e eu, hoje, precisamos manter o nosso objetivo e senso de propósito enquanto caminhamos com Deus. Sem esse senso de propósito, a visão ou algo estabelecidos diante de nós, vamos terminar derrotados na estrada da vida, mesmo na vida secular. Para poder vencer, a pessoa precisa ter um propósito definido. Todo mundo precisa de um alvo que deseja ser alcançado. O alvo é aquilo que colocamos diante de nós, que nos leva adiante quando o caminho se torna áspero. Se não mantermos o nosso senso de propósito, acabamos desistindo durante os tempos difíceis. O seu senso de propósito, inspirado por Deus, também lhe dará a confiança que você precisa para atingir os seus objetivos. Qualquer coisa que Deus lhe disser para fazer, você pode fazer com o conhecimento de que Ele estará com você a cada passo do caminho. Josué 1,5 diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Quando você inicia a caminhada da fé, precisa ter essa mesma confiança que Josué tinha. Deus disse: não te deixarei, nem te desampararei. Precisa confiar na vitória, mesmo antes de começar a conquistá-la. Precisa confiar que por meio de Cristo pode fazer tudo. Precisa confiar na palavra de Deus e continuar andando pela fé, mesmo quando parecer que nada está acontecendo. Quando se está caminhando com Deus e a sua confiança está nele, pode manter a sua cabeça bem erguida e continuar firme, mesmo diante das lutas e das provações. Você vê, a sua confiança não está nas coisas ao seu redor, mas na eterna palavra de Deus. Temos um exemplo desse tipo de confiança no caso do apóstolo Pedro no Novo Testamento. Quando Jesus andou sobre as águas e foi ao encontro dos discípulos, eles ficaram apavorados, pensaram que era um fantasma. Pedro então disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus respondeu: vem. E Pedro desceu do barco, confiando na palavra de Jesus. Enquanto Pedro manteve os olhos em Jesus, andou sobre as águas com o Senhor. Mas quando começou a olhar para as circunstâncias ao seu redor, o vento forte e as ondas começou a afundar. Dessa maneira, se você começa a se concentrar nas circunstâncias
e não em Jesus, vai fazer o que Pedro fez e vai começar a afundar. Você precisa manter os olhos em Jesus e em sua palavra, porque é isso que vai mantê-lo caminhando e levá-lo à vitória. Todos nós estamos sujeitos às circunstâncias da vida. Ninguém está isento. Elas podem gritar para você: você não vai conseguir. Seu objetivo não será alcançado. Você não vai conseguir vencer essa provação. Você não tem competência. Você não tem dinheiro. Olhe para os seus sintomas. O diagnóstico médico não foi nada bom. Mas quando você tem esse tipo de pensamento, precisa se firmar no seu senso de propósito e confiar que tudo é possível ao que crê. Jesus disse: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Além de propósito, há um segundo ingrediente que você precisa acrescentar ao seu caminhar com Deus: coragem. Josué 1, 6 e 7 diz: sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. É preciso coragem para andar com Deus pela fé. É preciso coragem para andar em direção ao desconhecido, apoiando-se apenas na palavra de Deus. Quando você quase não pode enxergar o terreno à sua frente, precisa segurar firme na mão daquele que vê tudo claramente. Foi isso que os filhos de Israel fizeram ao possuir a terra prometida. E é isso que você e eu precisamos fazer, se quisermos possuir as bênçãos que Deus já tem providenciado para nós. Não deixe que o medo roube o seu sucesso na vida. É preciso coragem para se levantar e fazer aquilo que Deus lhe ordenou. Muitas vezes, o que Deus nos manda fazer não é algo lógico. Há pastores que se dirigem a favelas, com bandidos para todos os lados. É preciso ter coragem para encarar um traficante e dizer: você precisa de Jesus. É preciso realmente crer naquilo que se diz. Precisamos ter plena confiança em Deus e na palavra. Você não pode ter essa confiança lendo a Bíblia de vez em quando. É necessário que a palavra de Deus esteja profundamente arraigada e firme no seu coração. Isso vem pelo meio da leitura constante e da meditação na palavra. Josué 1,8 diz: não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Muitas pessoas nunca recebem nada do Senhor, porque têm medo de se levantar e andar pela fé para receber. Estão confortáveis, preferindo andar por vista, em vez de andar por algo que não podem ver ou sentir. Para receber algo de Deus, você precisa ter essa atitude. Louvado seja Deus, sua palavra é verdadeira. Nela creio e concordo com ela. Eu posso receber o que preciso de Deus. Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas o nosso problema é que muitas vezes começamos falando daquilo que não podemos, em vez do que podemos fazer por meio de Cristo. Por isso, somos derrotados pelos nossos pensamentos, antes mesmo de entrarmos na batalha. Vai fazer bem para você declarar Filipenses
4:13, em voz alta, regularmente. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, deposite nisso a sua confiança, que essa sua coragem para sair e fazer o que a palavra de Deus lhe diz para fazer. Quanto à sua vida diária, você precisa crer e confiar na palavra de Deus. Deixe a palavra te animar. Então, quando você estiver diante de um desafio, terá coragem de enfrentá-lo sem medo, sabendo que a vitória lhe pertence e que você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. É claro que para fazer isso, você precisará parar de ouvir as mentiras do diabo, de todos os seus amigos e parentes incrédulos. Eles vão insistir e dizer que você não pode fazer. Eles podem ter boas intenções, mas se você der ouvidos aos que dizem, será derrotado. Você precisa ouvir a Deus. Ele não lhe dirá o que você não é capaz de fazer. Ele lhe dirá o que você pode fazer e lhe dará o poder e a força para fazer. A fé exige ação. Portanto, você deve crer no que Deus lhe diz e ter coragem para agir sobre isso. Nós sabemos que muitas pessoas dizem que creem em Deus, mas existe uma diferença em crer e realmente colocar em prática o que se crê. O poder sobrenatural de Deus age e te capacita a conquistar a vitória quando você se levanta e começa a caminhar. Muitas pessoas estão esperando que o poder de Deus venha sobre elas, para então se levantar e ficar firme contra o diabo. Só que não é assim que Deus opera. A Bíblia diz que tudo que você colocar a mão prosperará. Salmo 1:3, Deuteronômio 23:20. Mas alguns estão esperando que Deus mova a sua mão por eles. Não, somente se eles se levantarem e começarem a agir. Então, o Senhor os abençoará. Alguém pode dizer, só que não tenho certeza de que Deus vai me ajudar quando eu começar a andar. É aqui que entra a meditação na palavra. Ela traz a confiança em Deus e na própria palavra. Você precisa ter plena confiança de que o poder de Deus virá sobre você assim que começar a caminhar. Deus capacitou Sansão com uma força física extraordinária, algo sobrenatural. Sansão realizou grandes façanhas, não em sua própria força, mas na força do Senhor. Veja, ele precisou crer quando pegou uma queixada de burro e começou a girar. Então, depois que começou a fazer os primeiros movimentos em sua própria força, o poder sobrenatural de Deus veio sobre ele e foi realizada uma grande façanha. Sabemos que Sansão agiu no poder de Deus e não em sua própria força. Você sabe por que podemos afirmar isso? Porque depois que ele revelou seu segredo a Dalila, o poder de Deus se retirou dele. Sansão se tornou como qualquer homem. Não foi capaz mais de vencer 1000 homens sozinho, como fizera antes. Juízes 16, versículos 18-21 diz: Vendo, pois, Dalila que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então, os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então, Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou raspar-lhe 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo:
Sairei ainda essa vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e virava um moinho no cárcere. Se você continuar lendo, verá que depois que se tornou prisioneiro dos filisteus, Sansão se arrependeu. E Deus lhe deu a sua força de volta para fazer uma última façanha. Juízes 16, versículos 23 a 30 diz: Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu deus Dagom e para se alegrarem, e diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvaram seu Deus, porque diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: Manda vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: Deixa-me, para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão chamou o Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e dá-me a força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, em uma e com a esquerda na outra, e disse: Morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte dos que os que matara na sua vida. O que foi que fez a diferença entre a vida de Sansão como prisioneiro dos filisteus e esse ato poderoso de vingança contra os inimigos de Deus? O poder de Deus. O arrependimento de Sansão trouxe o poder de Deus de volta à sua vida. Se andamos em intimidade com Deus, teremos seu poder em nossa vida, e nós também poderemos fazer aquilo que Ele nos chamou para realizar. Assim, é preciso coragem e confiança. Josué 1:9 diz: Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Esse texto está totalmente de acordo com o versículo do Novo Testamento, que diz, em Hebreus 13:5, De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. E o que significa isso para o cristão? Significa que quando você passa por bons ou maus momentos, pelas vacas gordas ou pelas vacas magras, o Senhor está contigo. Quando você sente a presença dele, ou mesmo quando você não sente, ele está lá. Ele nunca te deixará, nunca te desamparará. Assim, não importa a situação, não importam as circunstâncias, pode ter certeza de que o Senhor está contigo. Algumas pessoas só sentem coragem e confiança quando estão no culto da igreja, onde há aquela fé corporativa. Sentem-se bem, empolgados com as coisas de Deus e a confiança delas sobe até as alturas. Você pode, contudo, vencer as provações e as lutas da vida, não só quando está se sentindo bem, mas também quando se sente tão para baixo quanto o chão debaixo dos pés. E sabe por quê?
porque Deus disse que não te abandonaria em momento algum. Dado o fato de que Deus nunca irá te abandonar, tudo o que você precisa fazer é crer e confessar. Posso fazer todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso realizar esse trabalho por meio do poder de Deus. Tudo se volta para aquilo que você crê. A palavra de Deus diz que Ele suprirá todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Portanto, a sola do seu pé pode pisar com confiança o território da prosperidade. Se você não andar no conselho dos ímpios e caminhar em intimidade com Deus pela fé, irá descobrir que não há derrota em Cristo Jesus. Toda a bênção que Deus tem providenciado em Cristo é sua. Meditando na palavra de Deus, você terá a coragem e a confiança necessárias para caminhar e se apossar das bênçãos prometidas que já te pertencem. Você terá sucesso e vitória na vida, andando em plenitude de Deus, em nome de Jesus. Você crê nisso? Chegou o momento de orarmos. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos nesse momento pedindo ao Senhor coragem para seguir em frente, porque nós assumimos o compromisso de não olhar para trás, não olhar ao nosso redor, não olhar nas circunstâncias, mas nós vamos olhar única e exclusivamente no Senhor, no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, para quem não há nada demasiadamente difícil, porque eu tudo posso naquele que me fortalece, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.